Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a participação. Meu nome é Anderson França, tenho 31 anos, moro com minha mãe, moro com a minha avó. Sou um cara bem tranquilo, gosto de ficar em casa, gosto de ficar com a família. Acho que sou canceriano, então eu sou muito apegado à minha família e às pessoas que eu amo e que estão em minha volta, né? Então, eu sou mais assim, caseiro, tranquilo. E Família. é isso. Família, família. Família. Não parece 31 anos, viu, Anderson? Não é média, não, mas você parece ser mais jovem. Não que não seja, mas parece ser bem menos de 31 anos, principalmente aqui no pessoal. Não sei quem tá vendo pelo vídeo, mas o Anderson, ele tem uma. Ele parece ser bem mais jovem. E o Anderson, claro, com a sua história de vida, né? Seus 31 anos, ele tem muito para nos contar. E como é que foi tua infância, Anderson? Foi uma infância já ligada à espiritualidade? Você era vinculado a alguma religião por questões da própria família? Como que você nasce? Você é de São Paulo, né? E você nasce numa família que já tinha uma orientação religiosa. Conta para nós um pouco como é que foi a tua infância. Olha, na minha infância eu nunca tive uma obrigação de ir em algum lugar, né? Tá. Minha mãe era da Igreja Católica, ela ia com a minha irmã, mais nova, e ela me convidava. E eu ia normalmente em algumas datas comemorativas da própria igreja, né? Eu moro na freguesia e lá tem a paróquia São José. E eu ia mais em data quando era a comemoração do padroeiro da igreja, ia algumas procissões. Tá. E também Natal eu ia nos Páscoa, tá. mais clássicos, né? E nunca tive essa obrigação na infância, né? Minha infância foi um pouquinho complicada, assim, para mim, mentalmente, porque eu não tive o acompanhamento do meu pai, né? Tá. E isso, principalmente no mês de agosto, me abalava muito, né? Nessa questão de... Às vezes eu ficava com raiva do nada, principalmente próximo ali do Dia dos Pais. Porque eu lembro da escola mesmo, todo mundo fazendo aquele presentinho pro pai, né? Preparando para cantar, e eu sempre ficava meio que menino rebelde ali, né? Tipo, quando tava fazendo alguma coisa, eu ficava pensando para quem eu vou entregar, né? Tipo, eu tinha como referência ali meu padrinho, meu tio, mas era dolorido, né? Às vezes para minha mãe mesmo eu entregava. Foi assim, acho que até meus 10, 11 anos foi um pouco sofrido isso, né? E, cara, minha conexão mesmo que eu senti com a igreja, eu falei essa parte da minha infância que foi um pouquinho difícil, mas assim, minha mãe batalhou muito, sempre teve dificuldade, né? Nunca teve conforto, mas assim, ela sempre me proporcionou o básico, né? Eu tinha sempre um teto, luz, água, onde dormir, tinha educação, nunca passei fome, graças a Deus. E isso para mim me tranquilizou um pouco diante disso, né? Pensando mais para frente agora como adulto, né? Até minha parte de adolescência que foi um pouco conturbada ali, mas isso me ajudou bastante. E a minha infância eu brincava muito com meus amigos da rua, tudo. E tinha bastante casa abandonada, né, na época. E teve uma vez que a gente entrava nas casas, fazia alguma coisa, só que teve uma vez que eu pisei num prego. Ele entrou no meu calcanhar. Enferrujado. Enferrujado, totalmente enferrujado, torto. E aí fui para casa, né? Minha avó passou um remédio lá, mertiolate ardia na época. E aí eu fiquei com muita dificuldade de andar, mas não era tão grave, não era nada grave, nem cheguei para o hospital. Foi em casa mesmo. E aí, tipo, eu não conseguia fazer muita coisa, acho que foi umas 2 semanas com dor para andar, né? E aí teve um dia que eu fui para a igreja sozinho, vontade, a igreja fica sempre aberta, né? A de lá. E eu entrei lá e me ajoelhei e fiz um pedido de cura, né? Pensando aqui, foi a primeira vez que eu tive um contato e, tipo, foi muito natural, foi por mim mesmo. Foi um pedido para cura e aí
por sorte aí deu tudo certo. Por ser um prego enferrujado, não sei quanto tempo, poderia ter pego alguma coisa mais séria. Um tétano? Um tétano, alguma coisa, e não aconteceu nada, e me recuperei e voltei a brincar, a fazer as coisas, né? Então ali você acha que foi o primeiro momento onde você conseguiu compreender uma conexão com algo maior, com a questão da espiritualidade, num milagre, né? Numa experiência sua, né? Muito própria. Você lembra quantos anos você tinha? Tinha 8 anos. Era muito novo. 8 para 9. E, cara, assim, na época eu não pensei nisso, né? Tipo, vou lá, vou pedir e vai dar certo. Fui com muita fé. E aí, tipo, pensando mais pra frente, né? Já nos meus 20 e poucos anos, esse momento ficou marcado pra mim, né? Naquele tempo eu não compreendia, né? Só tava fazendo um pedido e, tipo, vai se dar certo. E aí, vendo por agora, né? Um tempo atrás, eu falei, pô... ali nasceu, acho que de fato, eu despertei a minha fé, né? Acho que ali eu despertei a minha fé. E depois você continua na igreja, você faz catequese, como que fica daí pra frente, né? Não fiz a catequese. Tá. Ia pra igreja, né? Comecei a frequentar um pouquinho mais, mas como eu disse, eu ia mais em momentos eventos comemorativos, quermesse, eu ia nesses eventos assim, nunca tipo, carteirinha, sabe? Tá. Sábado e domingo. Tá. E minha irmã era mais, né? Minha irmã chegou a ser coroinha. Ela é mais velha, mais nova? Ela é mais nova. Mais nova. Ela chegou aí mais pra frente, frequentava mais, eu era uma vez ou outra ali, mas assim, eu sabia que eu tinha que procurar alguma coisa, né? Tá. E aí você cresce dentro de uma família de mulheres, né? E você estuda naquela região, você vai tendo contato com pessoas que já praticavam outras religiões. Como que você compreendia isso? Você tinha necessidade de ter uma ligação com alguma instituição? Ou você sentia mais voltado por uma caminhada mais pessoal, de introspecção? Como que você lidava com isso na adolescência? Porque eu falo isso, que adolescência é um período complexo, né? Todos nós sabemos disso, né? Você tem uma série de mudanças hormonais, mudanças mentais, a sociedade começa também a te ver diferente e você fica muito questionador em relação a uma série de coisas. Como foi lidar com essa adolescência nesse momento da sua vida de ainda não estar muito ligado a alguma coisa que te sustentasse espiritualmente, né? Eu acho que nos meus 12 aos 20 anos, assim, fiquei muito desligado, né, disso. 20 não, acho que até uns 17, alguma coisa assim. Tá. Foi o período de rebeldia mesmo, fiz um monte de coisa errada ali, dentro da lei, claro. Mas... Errada no sentido... aprontar, né? Coisas de adolescência. Coisas né? de adolescência. A irreverência de algumas ações, né? Que faz parte, né? Da adolescência, né? Que não seria algo errado, mas seria algumas transgressões que fazem parte também da nossa emancipação, né? A adolescência, principalmente essa questão do meu pai pegava muito pra mim, né? E quando eu era pequeno, eu não sabia como gastar essa energia. E quando eu fiquei adolescente, não soube gastar mais ainda, né? Porque eu já fazendo coisa errada. Era uma revolta que você tinha? Era uma revolta, eu ficava, por quê? Tipo, por que eu? Por que... E, tipo, é comum, né? Infelizmente, né? Você vê bastante casos assim, né? E eu ficava revoltado com isso e meio que não aceitava. E, sei lá, faltou um pai ali pra dar uns cascudos. Mas... aí, tipo, me apegava nos amigos, meus amigos, né? E queria sempre me enturmar com o pessoal. Acabei fumando cigarro para poder me enturmar com pessoas. Hoje eu penso nisso, eu falo, mano, como eu sou bobo. Como eu fui bobo. E bebida alcoólica, tipo assim, 17 anos, 16 anos,
Tipo, não é natural, né? E a religião ficou afastada um pouco de mim, né? E quando eu fui notar mesmo, meus amigos, que eu achava que era amigo, já tava em outra vibe, em outra distante, né? Meus amigos de verdade de infância, aqueles que brincavam comigo na rua, estão comigo até hoje, sempre me apoiaram, mas aí você vê que não é quantidade, né? E sim qualidade, né? Na amizade. E aí fiquei com a necessidade de encontrar um lugar, né? Voltei para a igreja católica, frequentei um pouquinho mais, né? Aí eu já ia um pouco mais do que antes, mas eu sentia que aquilo não era para mim, né? E aí, acho que com uns 19 anos, eu fui para uma igreja evangélica, fui conhecer, né? E tive, eu acho que a pior experiência da minha vida, dentro de uma religião. Não funcionou para você? Não funcionou. Eu lembro porque a gente foi na igreja, foi lá na igreja. E aí o pastor começou a pegar os obreiros, né, que ele tinha, e começou a fazer um passe em todo mundo, né? E aí ele fez um passe, foi fazer um passe em mim. E eu esqueci uma parte. Antes disso, eu tinha ido uma vez e eu questionei o pastor de algumas coisas que eu não estava concordando com o que ele estava falando, né? Sobre homossexual ter doença, o banda ser das trevas e não sei o quê. E aí eu questionei isso, né? E aí, na outra vez que eu fui, não tive resposta clara, né? Da outra vez que eu fui, aprontaram essa comigo, que o obreiro pegou minha cabeça, né? E aí ele colocou a mão na minha cabeça e aí ele começou a falar um monte de coisa feia, né? Tipo, eu sei que você tá aí, sai daí. E aí ele começou a apertar mais, usou mais força na mão, começou a gritar no meu ouvido. E aí eu lembro que foi até um momento engraçado, meus amigos riram de mim, né? Mas tudo bem. Ele apertou minha cabeça, gritou. E aí eu falei, calma, amigo, não tem nada aqui. Relaxa. E aí ele me surpreendeu, porque ele falou, tá reagindo, não reaja. E tipo, veio um monte pra cima de mim. Aí nisso eu saí correndo. Nossa. E nunca mais voltei pra lá. Foi bem, bem louco. Eu falei, nossa, nunca mais entro aí, velho, nunca mais. E aí já descartei um lugar totalmente, né? Tá. Assim, respeito quem vai, tem amigo que vai lá.